Continua a polémica em torno da unidade industrial de tratamento de resíduos orgânicos para transformação em biogás. O PSD Paredes não se conforma com as explicações dadas pelo Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Almeida. Comigo em estúdio tenho Ricardo Sousa, candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Paredes, nas próximas eleições autárquicas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Emílio. Efetivamente, o PSD Paredes não se conforma com as explicações que o Sr. Presidente da Câmara deu na semana passada ao Novo Canal. Sim, aliás, as não explicações, quer a Emília dizer, porque ele acabou por não dizer nada. Falou algo, mas não disse nada. E tentou disfarçar o que é inevitável e que as pessoas têm que conhecer, que é um processo e um projeto que vai levar a humanidade de tratamento mecânico e biológico dos resíduos orgânicos nesta primeira fase. Isto é preocupante porque as consequências daí para aquela área podem ser devastadoras e cabe-nos a nós conhecer tudo a montante do que pode acontecer efetivamente em toda aquela zona. Mas concorda que esta unidade será para tratamento de resíduos orgânicos? É que da última vez o Ricardo dizia que era para resíduos sólidos urbanos. Vamos ver. Há uma pequena diferença. Não, isto é uma primeira fase. Isto é uma instalação de primeira fase. E há aqui uma coisa que é extraordinária. É verdade que esta primeira fase contempla os resíduos orgânicos e que dessa primeira fase vamos ter a sair de lá biogás e o composto para a agricultura. E que o Presidente da Câmara também não disse que havia o composto para a agricultura. E qual é o tratamento para este composto? Onde é que ele é exposto? Como é que é a sua transformação? Liberta ou não efetivamente cheiros? Todos nós nos lembramos de que é que este composto nos diz. Também nos lembramos e sabemos que quando vamos atrás de um caminhão de lixo, o cheiro que dia vem de um caminhão. Imagine dezenas e dezenas de caminhões todos os dias a deslocarem para a zona industrial, Baltar, Parada, Parada, Baltar. O que é que isto pode acontecer? Porquê é que o Presidente da Câmara, num investimento deste estruturante, o escondeu? Porquê é que foram outros Presidentes de Câmara de outros municípios a virem dizê-lo? Mas porquê é que diz que escondeu? O Ricardo só soube disso agora? Só soube desta candidatura agora? Não, ele tem que dizer publicamente. Porquê é que não a manifestou, quer nas reuniões de Câmara, quer nas reuniões da Assembleia Municipal, quer às freguesias, através do Presidente de Junta, quer às populações, para saberem o que é que vão sofrer no futuro, ou podem sofrer com a implantação desta unidade. Mas o Sr. Presidente de Câmara diz que não, que efetivamente esta é uma indústria como outra qualquer, daí que não tenha informado, porque sempre que há lá a instalação de alguma indústria, ele não o faz, e considerando que esta é também uma indústria, e porque vai ficar localizada no Parque Industrial de Parada Baltar, também não teria que o fazer. Uma explicação que tem a sua lógica, porque o Ricardo também nunca perguntou pela instalação de outras indústrias, ou fez? Repare, perguntamos, e repare aqui uma questão que é estruturante. Os concelhos hoje são como países a disputar investimento. Se este investimento fosse tão aliciante, teríamos os 6 Presidentes de Câmara que empolgam ambiçosos a disputarem este investimento. Ninguém o quer. Ninguém o quer. Então é estranho. Se é de facto um investimento normal e natural de uma fábrica, que não é, nem de longe nem de perto não é, e todos sabemos que não é, e vamos infelizmente se lá ficar, sofrer, e mais diretamente aquelas populações ali envolventes e as indústrias que estão lá implantadas sofrer com isto. Então o Presidente de Câmara tinha que falar claro à população e perceber, ser ele o primeiro defensor das pessoas, porque é o representante máximo neste momento, até outubro, ou até ao final de setembro, das populações, e tinha que ser ele a defender-nos. Dá a sensação que não. O Sr. Presidente de Câmara justifica a localização desta indústria com o facto de Paredes ser muito mais central em termos da região, porque os caminhões, como ele disse, passarão pela autoestrada, praticamente não há necessidade de passarem pelos centros da cidade, e como vai servir os 6 concelhos que pertencem à Ambiçosa, porque é preciso esclarecer também que este é um projeto Ambiçosa e não da Câmara Municipal de Paredes. Portanto, não há a necessidade de criar outros problemas em termos de transporte. Aqui, efetivamente, Paredes é mais central. A Emília falou numa coisa que de facto é muito importante, que é um projeto dos 6 concelhos.
dos 6 municípios. E porquê Paredes? Isto tem que ser bem explicado. É verdade que tem que ficar num sítio qualquer. Esta unidade tem que ficar num sítio qualquer, porque terá que haver efetivamente um local para receber e tratar estes resíduos. Perceba que estes resíduos não são fáceis. Ninguém nos quer. No fim de linha, ninguém nos quer. Nós sabemos qual é a problemática de instalação destas unidades. Então, porquê Paredes destes 6 municípios? E não haverá nos outros municípios condições? Será que essa é a desculpa plausível do Presidente da Câmara? Se alguém acreditará nessa desculpa para ser Paredes a receber? Não me parece. Porque nos outros 6 municípios não têm condições também para receber os caminhões sem passar nos centros das cidades? Isso, de facto, não me colhe de forma nenhuma e acho até irrisório esse tipo de explicação. Eu acho que o Presidente da Câmara queria passar até as eleições sem falar do assunto. Só os paradenses saberem após as eleições como um facto consumado. Isto, de facto, é um modus operandi de Alexandre Almeida que é muito grave. É muito mau porque está sucessivamente a prejudicar o nosso concelho. Repare, até vou mais longe. O que é que nós temos conseguido com o Alexandre Almeida à frente do município? Quer da Ambiciosa, neste caso, quer da área metropolitana de Porto, em termos de investimento em Paredes. Nada. Só temos ficado com restinhos. Neste caso, restos muito maus. Muito maus. Os anteriores executivos do município souberam proteger o município. É importante todos termos a nossa responsabilidade e a nossa parte. Mas se agora é um investimento estruturante para o futuro dos 6 municípios, tem que haver explicações cabais de o porquê ser Paredes. E isso não foi dado. Já tentou ter essas explicações junto do Sr. Presidente da Câmara ou junto da Ambiciosa? A minha preocupação, repare, nós estamos em Paredes, temos de defender o nosso assunto em Paredes e temos de estar todos juntos, os paredenses, a defender Paredes. Noutras circunstâncias e noutro plano, temos que ter a responsabilidade de estarmos envolvidos onde estamos como município. E até somos particularmente peculiares neste processo, porque nós estamos na área metropolitana de Porto e, curiosamente, nesta área, estamos como no Românico, estamos na Ambiciosa e no Val de Sousa. Agora, nós temos que primeiro fazer a leitura do que é mais importante para Paredes. O que me preocupa em primeira linha é Paredes e os paredenses. E Alexandre Almeida não tem feito isto. Eu até me chego a perguntar a quem interessa, de facto, a instalação desta unidade naquela unidade industrial Baltar Parado. Mas acha que há aqui outros interesses? E eu não acho nada. Eu estou preocupadíssimo. Ricardo, mas não basta fazer a leitura. Eu estou a perguntar. Mas o PSD já tem alguma ideia em concreto? O PSD, a ideia que tem é estar preocupadíssimo com aquelas populações, quer de Baltar, quer de Parado e outras envolventes, e com a instalação que está a ser construída ou que vai ser construída na unidade industrial Parada Baltar. Ou Baltar Parada. Porque diz-nos ele que não tem cheiros, não tem consequências. Onde está o estudo que nos diz isso? Onde está o estudo de crescimento desta unidade que vai ser lá implantada? Se vai crescer ou não? Mas, Ricardo, desculpe, mas esta candidatura ou já foi apresentada ou está para ser apresentada, deve estar por dias, se não foi, foi toda tratada pela Ambiciosa. A Ambiciosa, logicamente, que está aqui sob vigilância, digamos, entre aspas, da IAPA, não é? Da Associação Portuguesa do Ambiente. É impossível que não existam estudos. O PSD vai tentar perceber como é que foi feita esta candidatura, se há estudos, se não há estudos. Tenho a certeza, ou acredito piamente, atendendo às pessoas que estão a tratar da candidatura, que esteja a cumprir os quesitos todos. O que nós sabemos é que mesmo com os quesitos e com o conhecimento atual, que são áreas sensíveis que prejudicam normalmente onde são implantadas. Mesmo com as condições todas criadas que a lei exige, não são propriamente investimentos que qualquer município ou qualquer freguesia queira receber. Tem que existir, obviamente. Mas então acha o quê? Que o Sr. Presidente da Câmara deveria ter ouvido a população antes de decidir? Devia ter criado uma discussão exaustiva sobre o assunto, ouvir todos, a oposição também, ouvir todos e perceber, se tivesse obrigatoriamente que ficar em Paredes, ver qual seria o melhor sítio para ficar em Paredes. Primeiro, temos que saber se teria obrigatoriamente que ficar em Paredes. Será que não foi pensado, isto eu a perguntar, será que não foi pensado ser colocado também noutros municípios? Será que não houve outros presidentes de Câmara que disseram logo, no meu município não? Será que não aconteceu isto também? E eu pergunto isso. E nós não temos... Pergunto, e cabe a Alexandre Almeida responder.
Pergunto também, se depois foi Paredes, não temos que ver qual era o melhor sítio para implantar esta unidade? Ele fez isto sozinho, fechado no gabinete dele, porque ele tem, normalmente, por aquilo que eu sei, faz muitas coisas sozinho no gabinete, em termos de pensamento, e não ouve ninguém. Mas nestes processos, como em todos, deve-se ouvir o mais possível a população para envolvê-las na discussão, porque nós não podemos ter Mas se o uma objetivo, revolta a Ricardo, posteriori de estar implementada. se o objetivo era efetivamente que os caminhões não passem pelas cidades, portanto, logo terá de ficar num local que esteja perto da autoestrada. E se há uma indústria, num parque industrial, não acha que Parada de Baltar, sendo um parque industrial e estando localizado muito perto da autoestrada, que não acha que é o local ideal? Há muitos outros pontos com essas características que estão no âmbito da Ambiciosa nos outros municípios também. Foram equacionados, foram perguntados o porquê daqui não lá. Cabia ao Alexandre Almeida fazer estas perguntas no âmbito da Ambiciosa. Foi-lhe imposto a ele... Ou saberá e poderia esclarecer. Foi imposto a Alexandre Almeida este local, ou foi ele que o escolheu? Ou foi ele que quis colocar aquele local? Ou foram os outros que o impuseram? Todas estas dúvidas e estas nuvens que andam no ar, cabe a Alexandre Almeida esclarecer. Ricardo, mesmo para terminar, porque já estamos a chegar ao final, diga-me só, essas dúvidas, vai tentar esclarecê-las nos próximos tempos, junto de quem de direito, ou só vai levantar questões? Nós andamos a montante a esclarecer as dúvidas, mas quem tem que prestar contas aos paredenses até ao final do mandato é Alexandre Almeida. Nós temos que nos informar e prepararmos para depois levantar as questões e poder ajudar a população a ser esclarecida. Mas quem tem que, em primeira linha, prestar declarações é Alexandre Almeida, porque ele foi eleito para representar e defender todos os paredenses transversalmente. E não o tem feito. E neste caso é um exemplo cabal que não o tem feito. E só falou no assunto antes das eleições porque o PSD questionou, olhos nos olhos, o porquê. Para além do resgate das águas e saneamento, e esta vai ser também uma bandeira do PSD nas próximas eleições, na campanha eleitoral. O PSD tem todas as bandeiras que têm interesse para os paradenses e que defendam os paradenses. E esqueceu-se da habitação social, porque Alexandre Almeida, em 4 anos, não entregou uma chave de habitação social, quando tem milhares de pedidos de habitação social e, inclusive, Ricardo, apresentou um projeto em que cada habitação vai custar 150 mil euros e meio. Este não é o momento, então. Agora, para estarmos a falar disso, falaremos noutra altura, sobre outros temas que certamente vão interessar nos próximos tempos. E, como vimos, a polémica continua em torno desta unidade industrial de tratamento de resíduos orgânicos, que a autarquia de Paredes diz que será para transformar em biogás. O PSD quer explicações sobre toda esta matéria. Este é um assunto que certamente ainda vai dar que falar. E agora vamos fazer aqui uma pequena pausa de 30 segundos. Voltamos já a seguir.